Shabbat Shalom, meus irmãos. Como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim, que estejam todos bem. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo do canal Voltando ao Jardim. Estamos hoje nos reunindo mais uma vez para aprender mais da palavra do Senhor e justamente nesse dia que é véspera de Yom Kippur, o dia da expiação. É isso mesmo, meus irmãos. A partir do pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, o Shabat, nós vamos estar celebrando o dia da expiação, que é o dia de Yom Kippur, e que é considerado pelo nosso papai o Shabat dos Shabates, o dia mais sagrado do ano, dentre as festas do Senhor, que são 7, né? E hoje nós vamos aprender algo maravilhoso da parte de Deus com relação a esse dia, que é o dia da expiação dos pecados, não só do povo de Israel, mas também da humanidade. Nós vamos aprender hoje com a palavra do Senhor, tá? Antes de mais nada, eu quero aqui fazer uma correção. Com relação ao vídeo passado que eu gravei falando sobre o dia das trombetas, né, a festa das trombetas, o dia de Yom Teruah, já no finalzinho do vídeo, quando eu estava falando sobre a igreja de Esmirna, lá em Apocalipse 2, que nós lemos juntos, quando eu falei que a igreja de Esmirna, né, o Senhor estava dizendo para ela que ela iria passar por 10 dias de tribulação, é o que está escrito lá em Apocalipse 2, né? Jesus estava dizendo para aquela igreja que ela aguentasse firme, que ela iria passar por 10 dias de tribulação. Então eu disse para vocês que, na verdade, de acordo com os relatos históricos, não foram 10 dias, foram 10 anos que a igreja de Esmirna passou sendo perseguida, atribulada, né, pelo imperador Diocleciano. Foram 10 anos, de 303 a 313. Só que eu falei antes de Cristo. E na verdade não é antes de Cristo, é depois de Cristo. Então o período de tribulação da igreja de Esmirna, aqui corrigindo com vocês, foi de 303 até 313 depois de Cristo e não antes de Cristo, como eu havia falado, tá bom? Eu quero aqui fazer essa pequena correção. Foi até uma irmã muito querida que me mostrou isso, porque às vezes a gente vai falando e a gente não percebe, né? Então, uma irmã muito querida, nossa, me despertou e eu vi que realmente não é antes de Cristo, é depois de Cristo. O resto tá tudo correto. Foi só o 303 antes de Cristo, que na verdade não é antes de Cristo, é depois de Cristo, porque a igreja de Esmirna tá até lá nos relatos do livro de Atos dos Apóstolos, tá bom? Então, o período de perseguição da igreja de Esmirna foi de 303 a 313 depois de Cristo, tá certo? Foram 10 anos de tribulação. Essa era a pequena correção que eu gostaria de pedir desculpas a vocês e fazer para que a gente possa continuar os nossos estudos, tá? Eu não tenho nenhum problema, queridos, em estar aqui, caso eu venha falar alguma coisa que não seja coerente, de estar pedindo desculpas, tá bem? Antes de começarmos o nosso estudo, eu quero também pedir a vocês que se inscrevam no meu canal, no Voltando ao Jardim, certo? Ativem lá o sininho para que você possa receber, né, notificação de vídeos novos, tá? Deixe o seu joinha conosco, marque lá o seu gostei, porque isso ajuda no compartilhamento dos vídeos, né? Na visualização no YouTube, tá? E assim a palavra de Deus, o verdadeiro evangelho, o evangelho do reino de Deus vai sendo espalhado em todas as nações. Então compartilhe para o maior número de pessoas, tá certo? E se você quiser, deixe algo lá nos comentários para nós, tá certo? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o Yom Kippur, que é o dia da expiação, que como eu falei para vocês, dentro das festas do Senhor, que são 7, tá? É o dia mais importante, é considerado o Shabat dos Shabates, o dia mais sagrado para o nosso papai. Amém? Então vamos lá, vamos começar o nosso estudo. Yom Kippur, o dia da expiação. O Yom Kippur,
Esse ano, no ano de 6024, ou seja, 2024 no calendário gregoriano, que é o calendário que rege o mundo, e 6024 no calendário judaico, ok? Eu já expliquei a vocês sobre isso. Então, neste ano, o dia de Yom Kippur, que é o dia da expiação, cai exatamente amanhã, dia 12 de outubro, tá certo? Só que para nós, tá? O nosso dia 12 de outubro começa hoje no pôr do sol do dia 11, que é um Shabat, até o pôr do sol de amanhã, certo? Então, para nós, o dia da expiação começa hoje, a partir do pôr do sol, e é um Shabat, é dia de descanso ao Senhor, ok? O Yom Kippur é o dia da expiação. Na verdade, na Torá, está escrito Yom HaKippurim. Por quê? Porque não é só uma expiação, são as expiações de todo o povo de Israel. É o dia das expiações dos pecados do povo de Israel, como está descrito na Torá. Claro, a maioria das pessoas chamam Yom Kippur, que é o que é comumente falado, mas na Torá é Yom HaKippurim, porque não é só uma expiação, são as expiações, certo? Então aqui, fazendo uma recapitulação, tá? Dando uma pequena introdução para a gente começar, nós já aprendemos que são 7 as festas do Senhor, não é? As 4 primeiras festas, como eu falei no outro vídeo anterior, dizem respeito à primeira vinda de Cristo, certo? Que são a festa de Pêssah, pães ázimos, primícias e Pentecostes, correto? Aí dá-se um intervalo de mais ou menos 4 meses, ok? E aí, no 7º mês, que é o mês de Tishrei, no qual nós estamos, certo? Se celebra as 3 últimas festas, que é Yom Teruah, que é o primeiro dia do mês 7 de Tishrei, Yom Teruah, que é a festa das trombetas. No 10º dia do mês de Tishrei, que é o mês 7, o dia da expiação, Yom Kippur, que esse ano vai cair amanhã, no dia 12, correto? E no dia 17, que é a última festa, é Sukkot, a festa dos tabernáculos, que é no dia 17 de outubro esse ano, tá? Na próxima semana, ok? Essas 3 últimas festas, elas apontam para a segunda vinda de Cristo, o retorno do nosso Messias para reinar conosco aqui na terra, porque o reino de Deus é aqui na terra. Cristo e a igreja reinando aqui na terra. Amém? Pronto. Então, vamos aqui para as minhas anotações. As 4 primeiras festas, elas se complementam e apontam para a primeira vinda do Messias. Por que elas se complementam? Porque, como eu falei para vocês, as 4 primeiras festas, de acordo com o calendário religioso, começam no mês de Nissan, de Abib, com a festa de Pêssah. Então, dentro da festa de Pêssah, já uma ligada na outra, a gente já tem ázimos e primícias, né? E aí, no 50º dia, nós temos Pentecostes, que é referente ao dia 50, tá? Então, essas 4 festas, elas se complementam, ok? É uma dentro da outra. E apontam para a primeira vinda do Messias, que se inicia no mês de Nissan, ou Abib, como eu falei, com a festa de Pêssah, seguida de pães ázimos, primícias e Pentecostes. Aí tem um intervalo de 4 meses que não ocorre celebração nenhuma festiva da parte do Senhor, certo? Todos voltam para as suas casas, tá? E aí, quando faltam 15 dias para começar a festa de Yom Teruah, certo? As pessoas já se deslocam novamente para estar em Jerusalém quando a trombeta tocar, o shofar tocar, como eu falei no último vídeo, certo? Então, dentre todas essas festas, as 7 festas, existem 3 que são as festas da peregrinação, que são as festas onde o povo de Israel tinha que estar no templo reunido. Pêssah, Pentecostes e das trombetas, ok? Então, quando tocasse a trombeta, né, o shofar, na verdade, como eu falei para vocês no último vídeo, no dia 1º, todo o povo já teria que estar no templo em Jerusalém, já todos reunidos, porque é um chamado ao arrependimento, onde todos têm que estar reunidos, se humilhando diante do Senhor, tá? Para que os pecados possam ser expiados no dia 12,
que é amanhã, o dia da expiação, ok? Então, as 3 últimas festas, elas também se complementam e apontam para a segunda vinda do Messias e se inicia no 7º mês de Tishirê, que é o mês no qual nós estamos, o mês de outubro. As festas é Yom Teruah, que corresponde à festa das trombetas, que é o toque do shofar, no primeiro dia, né, que foi no dia 2, que nós gravamos o último vídeo. O Yom Kippur, que é o dia da expiação, que é amanhã, no 10º dia do mês de Tishirê, que esse ano vai cair no dia 12 de outubro, tá? E Sukkot, como eu já falei, que é a festa dos tabernáculos, que também é chamada a festa das cabanas, que vai cair no dia 17, tá? Na próxima semana é a festa das cabanas, Sukkot, tá? E aí quando chega, e é uma festa de 7 dias, ok? Aí do dia 17 a gente conta 7 dias. Quando chegar no dia 23, se encerra o ciclo de festas anuais do Senhor. O ciclo anual de festa, das 7 festas do Senhor, vai encerrar no dia 23 de outubro, certo? E aí a gente já está no ano 6025, tá? Que é a virada do ano. Então vamos lá. O período do dia 1º de Tishirê, que foi o dia 2 de outubro, Yom Teruah, até o 10º dia deste mês, que é amanhã, dia 12, em hebraico é chamado de Yamim Noraim. Esse período de 10 dias que eu falei para vocês que eram 10 dias de tribulação, de grande tribulação para o povo de Deus, onde o povo de Deus seria afligido na sua alma, oprimido e deveria se humilhar, né? Se submeter à vontade do Senhor. Esses 10 dias de tribulação é chamado de Yamim Noraim, ou, isso em hebraico, tá? Ou, traduzindo, dias terríveis, dias temíveis, porque entre o primeiro dia, que é o Yom Teruah, e o Yom Kippur, que é amanhã, dia 12, é o período em que os decretos e juízos de Deus estão sendo promulgados na corte celestial, no seu tribunal celestial. É como se todo ano a humanidade passasse por um julgamento diante do Senhor, na sua corte celestial, diante do tribunal, por conta das suas obras. Entendeu? Então, esses 10 dias são 10 dias de introspecção, de você se voltar para dentro, de analisar-se a si mesmo, tá? Dias de reflexão, de se alinhar com o Senhor, de acordo com a vontade dele. Como eu falei para vocês no último vídeo, não existe meio arrependido. Ou você está de verdade arrependido de todas as suas obras, que são chamadas más obras, né? Obras mortas, e se converte de verdade ao Senhor Jesus, para aprender com ele, certo? Os mandamentos do reino de Deus, andar nos seus caminhos para se tornar filho de Deus, ou então você fica no mundo. O que não dá é para você servir ao Senhor mais ou menos. Lembra que eu falei do meio arrependimento? Então tem que ser um arrependimento completo e uma conversão total ao Senhor Jesus, tá? Qual é o primeiro passo? Eu primeiro tenho que reconhecer a Deus, depois reconhecer que ele enviou o seu filho para nos salvar, então reconhecer o Senhor Jesus, Pai e Filho, depois me arrepender dos meus maus caminhos e me converter ao Senhor, de verdade sair do mundo e entrar em Jesus, entrar em Yeshua. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por meio dele. A verdade está nele. O primeiro passo é reconhecê-lo como seu Senhor e Salvador. Compreende? O problema é que muita gente diz que crê no Senhor Jesus, tá? Mas ela só o reconhece como Salvador, que é o que é pregado. Ele veio para nos salvar, mas não o reconhece como Senhor. Muitas vezes diz, eu o reconheço como Senhor, mas não segue os seus mandamentos, não faz o que ele manda. Ele disse isso em Lucas 6. O que adianta? Vocês me chamam de Senhor, de Senhor, de Senhor, mas não fazem o que eu mando? E aí o que acontece? Vocês constroem uma casa na areia, ao invés de construir a casa sobre a rocha, que sou eu, vocês constroem sobre a areia. E aí quando vem a tempestade, quando vem a inundação, né? Que representa as tribulações, né? O que acontece? Aquela casa que foi construída na areia, ela cai. Mas aquela que está sobre a rocha, ela permanece. Amém? Então o que adianta você estar me chamando de Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? Então precisa reconhecer Jesus não só como Salvador, mas como nosso Senhor.
E o que é que um servo faz com seu senhor? Se submete. Amém? Glória a Deus. Se submete a fazer a vontade do seu senhor, se humilha diante do seu senhor. Amém? Então, esses 10 dias são dias de humilhação diante do Senhor. São dias de introspecção, de reflexão, de analisar-se a si mesmo, dias de arrependimento e de afligir a sua alma com jejum, com clamor a Deus, se humilhando diante do Senhor. E aí no dia 12, que é o grande dia do jejum, que eu vou explicar lá na frente, é o dia do veredito final, é o dia da expiação dos pecados, a sentença final que é dada para o povo de Israel. Para aqueles que são de Jesus, perdão dos pecados. O Senhor arrebata para si. Lembra que eu falei do arrebatamento? Perdão dos pecados. Para aqueles que rejeitam Jesus, rejeitam o Yeshua, Hamashia, juízo e destruição. Ok? Então nós vamos ver essa celebração do dia da expiação, que nós até já vimos um pouquinho. Se vocês voltarem um pouco lá no meu canal, aqui no meu canal na verdade, se vocês voltarem lá no vídeo A Origem da Batalha Espiritual, vocês vão ver que eu já falei um pouco dessa cerimônia da expiação, quando eu falei do bode Azazel, tá? Mas nós vamos retornar lá para poder entender. Então, Levítico 16, eu já estou aqui com a minha Bíblia aberta, tá, queridos? Vamos lá. O dia da expiação é o que está escrito aqui na minha epígrafe, na Bíblia. Levítico 16. O Senhor falou a Moisés depois da morte dos 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú, né, que entrou lá, todo mundo sabe essa passagem, eles entraram para servir a Deus de qualquer jeito, certo? Embriagados, e aí eles foram fulminados dentro do templo, diante da arca. Então, o Senhor falou a Moisés, depois da morte dos 2 filhos de Arão, que morreram quando se aproximaram do Senhor, tá vendo? Disse o Senhor a Moisés, diga a Arão, teu irmão, que não entre no santíssimo lugar a qualquer hora, além do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que ele não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Então, veja bem, o sacerdote, o sumo sacerdote que era Arão, não poderia entrar no lugar santíssimo, que é o Santo dos Santos, a qualquer hora, e nem de qualquer jeito, senão ele vai morrer, entendeu? Versículo 3, deste modo Arão entrará no santuário. Aí ele vai dizer, as instruções que o Senhor pediu para Moisés passar para Arão. Versículo 3, deste modo Arão entrará no santuário, com um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a sagrada túnica de linho, terá os calções de linho sobre o corpo, porá um cinto de linho e se cobrirá com um turbante de linho. Essas são as vestes sagradas, ok? Por isso, ele se banhará com água antes de vesti-las, ok? Antes de Arão vestir as vestes sagradas, ele precisa se lavar, tá? Aí, versículo 5. Da congregação dos filhos de Israel, Arão tomará 2 bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto. Nós já falamos dessa cerimônia lá no outro vídeo da origem da batalha espiritual. Versículo 6. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação primeiro por si e pela sua casa. Versículo 7. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor na entrada da tenda da congregação. Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma pelo Senhor e a outra pelo bode emissário, que é o bode Azazel. Arão fará chegar o bode sobre o qual cairá a sorte, aquele que foi escolhido pelo Senhor, e o oferecerá como oferta pelo pecado. O bode escolhido por sorte, como o bode emissário, aquele que vai ser enviado para o deserto, porém, será apresentado vivo diante do Senhor. Continuação. Para fazer com ele a expiação, a fim de ser enviado ao deserto como bode emissário, que é o bode Azazel. Versículo 11. Arão trará o novilho da oferta pelo seu próprio pecado e fará expiação por si e pela sua casa primeiro.
ele vai imolar o novilho da oferta pelo seu próprio pecado. Versículo 12. Tomará também um incensário cheio de brasas de fogo do altar diante do Senhor, e tomará 2 punhados de incensos aromáticos, moído, e levará tudo para trás do véu. Então você vê que mesmo o sumo sacerdote, tá? Ele precisava se preparar, ele não podia entrar de qualquer jeito no Santo dos Santos, ok? Versículo 13. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que não morra. Versículo 14. Ele tomará do sangue do novilho e com o seu dedo o aspergirá sobre a frente oriental do propiciatório. E perante o propiciatório aspergirá 7 vezes o sangue do cordeiro com o seu dedo. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado do povo e trará o seu sangue para trás do véu. Fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, e aspergirá sobre o propiciatório e diante do propiciatório. Assim, versículo 16, fará expiação pelo santíssimo lugar, por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas rebeldias, segundo todos os seus pecados. Ele procederá da mesma forma com todo o povo, ou seja, com toda a tenda da congregação, que está entre eles, no meio das suas impurezas. Ok? Então aqui tem várias instruções de como deveria ocorrer a cerimônia, né? Aí no 17 ele vai dizer assim: nenhum homem entrará na tenda da congregação desde quando ele entrar para fazer a propiciação no santíssimo lugar até ele sair. Então ninguém vai poder entrar, somente o sumo sacerdote. O povo ficava esperando lá no átrio, né? Do lado de fora, para ver esse sumo sacerdote sair e confirmar que a expiação foi feita, ok? Então ele primeiro faria expiação por si mesmo e pelos da casa dele, e depois pelo povo de Israel, pela congregação, por toda a congregação de Israel, certo? Então o povo ficaria esperando ele sair, tá? Versículo 17. Tendo feito a expiação, para confirmar que ele fez a expiação por si mesmo, pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Versículo 18. Então ele sairá ao altar que está diante do Senhor e fará expiação. Tomará do sangue do novilho, né? E os porá sobre as pontas do altar ao redor. Então ele vai falando, né? E aí, depois, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a questão do bode, né? Quando terminar toda essa expiação, ele vai para o bode. Ele chega lá, aquele bode que no sorteio foi escolhido para Azazel. Ele põe as mãos na cabeça do bode, tá? E essa cerimônia quer dizer que ele está transferindo todos os pecados de Israel, as suas iniquidades, para aquele bode. E uma pessoa específica escolhida pelo Senhor vai pegar aquele bode e vai enviar para o deserto, para ele morrer lá sozinho com todos os pecados e as iniquidades de Israel. Ok? Então vamos lá. Aqui em Levítico 16, vocês podem continuar a ler, tá? Em casa, é porque é muito grande. Ok? Encontramos todos estes preceitos em relação às cerimônias, de como deveriam ser realizados, né, os rituais cerimoniais, na época em que se havia templo, em que se tinha o tabernáculo. O tabernáculo, naquela época, queridos, era dividido em 3 partes. O tabernáculo ele tinha uma área externa, que é o pátio, onde todo o povo ficava reunido. Nesta área externa, tinham 2 elementos nessa área externa. Um altar, onde eram ofertados os holocaustos de animais e os sacrifícios dos mesmos. E antes de entrar no templo, tinha um local que era chamado da pia de bronze, onde era feita a lavagem cerimonial das mãos e dos pés dos sacerdotes que iriam entrar na parte interna do tabernáculo. Era a pia de bronze. Então, eles tinham que lavar os pés e as mãos nessa pia de bronze que ficava no pátio antes de entrar no tabernáculo, ok? Neste lugar, os israelitas, eles podiam entrar, ou seja, o povo de Israel poderia entrar, porque afinal de contas eles precisavam levar, né, o sacrifício, as ofertas dele até o sacerdote. Então, esse acesso à primeira parte do tabernáculo, que é o pátio,
eles poderiam ficar, que é o átrio externo, tá? Então, nesse lugar, o povo tinha acesso, pois eles tinham que se dirigir aos sacerdotes para entregar as suas ofertas e sacrifícios. Dentro do tabernáculo, eles não poderiam entrar, somente os sacerdotes, e depois do ritual de purificação. E no lugar santíssimo, que é o Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote uma vez por ano, ok? Já dentro do tabernáculo tinha 2 compartimentos. Tem o lugar santo, que é a parte maior, e tem o Santo dos Santos, que é lá dentro, que fica depois do véu, onde está a Arca da Aliança. Tá? O lugar santo era maior, o espaço era maior, e tinha ali 3 elementos. A menorá, que é aquele candelabro, né, com 7 hastes, onde estão as 7 lâmpadas acesas, né, a menorá de 7 lâmpadas. Uma mesa com os 12 pães sem fermento, que são os pães da propiciação que estão sobre a mesa, né? Alguns livros também chamam de mesa da propiciação, onde estão os 12 pães, que eram trocados, esses pães eram trocados em cada shabat, tá? E na frente da cortina que separava o lugar santo do Santo dos Santos, tinha uma cortina separando esses 2 lugares. Antes da cortina tinha um altar de incenso, onde o sacerdote colocava os incensos e queimava ali, certo? Então no lugar santo tinham 3 elementos: a menorá, que é o candelabro, com as 7 lâmpadas acesas, a mesa do propiciatório, que continha os 12 pães da propiciação, e logo perto da cortina tinha um altar, que é o altar de incenso, onde era queimado incenso ao Senhor, ok? Já dentro do véu, no Santo dos Santos, o lugar santíssimo, temos o Santo dos Santos, que é o lugar mais sagrado de todos, que é onde está a Arca da Aliança, estava a Arca da Aliança, tá? Que representa a presença do próprio Pai, né? Do próprio Deus, nosso Papai. Na tampa da Arca da Aliança, que é chamada de o propiciatório, tinham 2 querubins, né? Nessa tampa, tá? Que é chamada de propiciatório. E é nesta tampa que o sumo sacerdote, que em hebraico é chamado de Kohen Gadol, vai aspergir o sangue daquele cordeiro que foi imolado. É nesse altar, tá certo? É na tampa da Arca da Aliança, na tampa, que o sumo sacerdote, o Kohen Gadol, ele vai aspergir 7 vezes o sangue do cordeiro que foi imolado, no dia de Yom Kippur, tá? Dentro da Arca da Aliança, nós também teremos 3 elementos, que são as tábuas de pedra com os 10 mandamentos, né? As tábuas do testemunho com os 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu e um pote de ouro cheio de maná, que foi aquele primeiro alimento que o papai deu para o povo, né? Que caía do céu para eles se alimentarem no deserto. Então, dentro da Arca da Aliança existem 3 elementos. As 2 tábuas, né, com os 10 mandamentos, que é chamada as tábuas do testemunho, a vara de Arão que floresceu e um pote de ouro com maná dentro. Diante disso, percebemos por que o Yom Kippur era considerado a celebração mais sagrada para Deus, né? Chegando a ser chamado pelo próprio papai como o Shabat dos Shabats. Veja quantas coisas sagradas tem no dia da expiação, não é verdade? Então, os sacerdotes, eles entravam no tabernáculo todos os dias, né? Porque eles trabalhavam no serviço do templo. Então, os sacerdotes, os Cohen, eles entravam no tabernáculo todos os dias do ano. Porém, depois do véu, no Santo dos Santos, eles não poderiam entrar. Somente o sumo sacerdote, o Kohen Gadol, uma vez por ano, poderia entrar neste lugar santíssimo, que é chamado Santo dos Santos, lugar onde fica a Arca da Aliança. Era o dia de Yom Kippur. Somente nesse dia que o sacerdote, o sumo sacerdote, poderia entrar para fazer expiação por ele e pelo povo de Israel. E não poderia entrar de qualquer jeito, como nós lemos agora em Levítico 16. Tinha toda essa cerimônia, tá? Então, neste lugar
Se ele entrasse de qualquer jeito, ele morreria. Certo? Então, neste dia, o dia da expiação, ele fazia oferta por ele, para que ele pudesse entrar no lugar santíssimo e depois faria expiação pelo povo de Israel, como eu já falei, né? Era apresentado a ele o quê? 2 bodes e um carneiro. Era feito um sorteio e o bode que era dedicado ao Senhor, esse era imolado, tá? Para o Senhor, ok? E o bode emissário, que é o bode de Azazel, ele iria colocar as mãos sobre a cabeça do bode, transferindo assim com esse gesto a culpa de todo o povo de Israel, seus pecados, suas iniquidades sobre a cabeça desse bode, e seria escolhida uma pessoa, essa pessoa seria escolhida pelo Senhor para enviar esse bode ao deserto para morrer lá sozinho. É o chamado bode emissário, o bode de Azazel. Depois disso, os pecados de Israel daquele ano teriam sido expiados. Eles poderiam voltar para casa e só iria começar de novo o ciclo anual de festas no próximo ano, no mês de Nissan, com a festa de Pêssar. Ok? Eu quero que vocês prestem atenção em todos os detalhes, tá? Ok. Então, em Levítico 23, o nosso papai também deixa isso registrado. Por quê? Né? Em Levítico 23. Porque isso é um mandamento não só para sacerdotes, não só para o sumo sacerdote e para o sacerdote normal, né? Para o Cohen Gadol e para o Cohen. O que eu quero dizer com isso? Que as 7 festas do Senhor é para ser cumpridas por todo o povo de Israel, por todos os filhos de Israel. É mandamento do Senhor. E o que é sagrado para Deus é sagrado para mim. É sagrado para nós que somos filhos dele. Compreendeu? Aqui em Levítico 23, começa assim. Disse o Senhor a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: as festas do Senhor que proclamareis como santas convocações são estas. E aí o papai começa a descrever todas as festas que ele quer que os filhos de Israel cumpram, que eles atendam às santas convocações e estejam reunidos para se encontrar com o Senhor nesses dias de festas. Nesses dias de festas, queridos, assim como em todo o Shabat, são abertos portais sobre os filhos de Deus, para que eles possam se conectar com o Senhor e, consequentemente, receberem bênçãos dos céus. Eu já falei isso para vocês em outros vídeos, ok? E o dia da expiação não é diferente. Nós vamos logo adiantar aqui para Levítico 23, só que no versículo 26, que fala justamente do dia da expiação, tá? Então, nosso papai vai dizer assim: disse o Senhor a Moisés, Levítico 23, a partir do versículo 26, o dia da expiação. Disse o Senhor a Moisés: o dia 10 deste 7º mês, que é o mês de Tishirê, será o dia da expiação. Tereis nesse dia santa convocação. Afligirei as vossas almas e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, ofertas passadas pelo fogo, tá? Ofertas de holocausto. 28. Nesse dia nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação, para fazer a expiação por vós perante o Senhor, o vosso Deus. Versículo 29. Toda pessoa que nesse dia não se humilhar será eliminada do meio do seu povo. Veja quão importante é, né? Esse dia. E o quão importante são as convocações, as santas convocações do Senhor, que são os encontros que o papai tem com seus filhos, tá? Versículo 29. Toda pessoa que nesse dia não se humilhar será eliminada do seu povo. Toda pessoa que nesse dia fizer algum trabalho, eu a destruirei do meio do seu povo. Nenhum trabalho fareis. É estatuto perpétuo. A palavra perpétuo quer dizer para sempre, queridos. É um estatuto, é um mandamento perpétuo pelas vossas gerações, passando de gerações em gerações em todas as vossas casas. Versículo 32. Sábado de descanso solene será esse dia,
e vos humilhareis diante do Senhor. Aos 9 do mês à tarde, ou seja, hoje é o dia 9, à tarde, no pôr do sol, de uma tarde a outra tarde, vocês vão celebrar o vosso sábado, o vosso Shabat do dia do Yom Kippur. Tá vendo? Mais claro do que isso. Tá muito claro. É para todos os filhos cumprirem. E o que mais me chamou a atenção ontem, quando eu estava estudando para poder passar para vocês, junto com o papai, é que aqui falam, é dia de humilhação, é dia de você estar afligindo a vossa alma e oferecendo ofertas para o Senhor. É dia de choro, de lamento, de afligir a alma, de se humilhar diante do Senhor. Compreendeu? Não é dia de celebrar, não é período de festa, é período de tribulação. É período de arrependimento, de verdade se voltar para Deus e deixar as práticas deste mundo. Entendeu? É período de aflição da alma. Por que eu tô falando isso? Porque nós estamos vendo muita coisa na internet, tá? Mas lá pra frente eu vou explicar sobre isso. Eu quero que vocês fiquem atentos ao estudo para prestar bem atenção por que eu tô fazendo questão de falar os detalhes. Compreendeu? Então aqui em Levítico 23, do versículo 26 ao 32, o papai ele está falando sobre o dia da expiação e como deve ser cumprido, e que deve ser cumprido perpetuamente, para sempre, passado de geração em geração em vossas casas. Compreendeu? E isso é muito importante da gente entender. Por quê? Aí vem uma grande pergunta. Tá, irmã Ive, só que hoje nós não temos mais templo, né? O templo foi destruído. Primeiro foi o templo de Salomão, o primeiro templo. O segundo templo, que foi aquele da época de Jesus, também foi destruído no ano 70 pelo Império Romano, tá? E hoje nós não temos mais templo, né? Até mesmo lá em Jerusalém, como eu já disse para vocês, no lugar foi construído um templo muçulmano, que é o Domo da Rocha, né? Lá no lugar tem um templo muçulmano. Então o templo do Senhor físico, ele não existe. Mas nós somos o templo do Senhor, nós somos a casa de Deus. Compreendeu? É por isso que em todas as festas fala, celebrem em vossas casas. Nós somos o templo do Senhor, aonde Ele quer morar. Na revelação do nosso Senhor Jesus, Ele é o templo. Então eu tenho que celebrar as festas nele. E a gente vai entender como é que é feita as celebrações estando em Cristo. Então não é mais com sacrifícios de animais, porque nós não temos mais templo para isso. Nós não temos mais um Kohen Gadol, que é o sumo sacerdote, estipulado por Deus, instituído por Deus, na verdade, desculpe. Compreendeu? Então como nós devemos celebrar as festas? Com o entendimento dado pelo Senhor Jesus. De maneira espiritual, de uma maneira mais profunda, com o entendimento e a revelação do Senhor Jesus. Compreendeu? Então nós vamos aprender como é que se celebra. Nós já temos feito isso em todas as festas, né? E não vai ser diferente com esse dia da expiação e nem a última festa, que é a de tabernáculos, que está chegando, tá? Nós temos também que prestar atenção que por que nós celebramos a festa de Deus, as 7 festas de Deus. Bom, primeiro, porque é determinação do Senhor. São estatutos perpétuos que a gente deve cumprir. E aquilo que é sagrado para o meu papai é sagrado para mim. Aquilo que é importante para ele é importante para mim e ponto. Entendeu? Ele manda e eu obedeço como filho de Deus. Ele é o meu Senhor, né? Então, o que acontece? Além disso, nas festas do Senhor, as 7 festas, está descrito, está destrinchado todo o plano de salvação do nosso papai para os seus filhos, por meio do seu filho Jesus Cristo. Se vocês repararem, desde a primeira festa de Pêssah até a última, que é de Tabernáculos, está todo o plano de salvação do Pai, do nosso papai, para toda a humanidade, para os seus filhos, por meio do Senhor Jesus Cristo. Entendeu? E a própria palavra do Senhor diz que qual é a vontade do nosso papai? Tornar a congregar em
Cristo, tá? Todos os filhos de Israel. Voltar a congregar não só os filhos de Israel, mas todas as coisas. Congregar em Cristo. Trazer tudo para Cristo de novo. Porque Jesus ele estava lá na criação. Tudo foi feito por meio dele. Como está escrito, por ele, para ele, né? E por meio dele são todas as coisas. Foi criado por Jesus. Tudo foi feito por meio dele. Só que por conta do pecado, tudo que era congregado, ou seja, o que é congregar, reunir, tudo que era congregado se descongregou por conta do pecado. Então, qual é a vontade do nosso papai? Tornar a trazer todas as coisas e congregar em Cristo novamente, no seu Filho Jesus. Essa é a vontade do nosso papai. Compreendeu? Então, as 7 festas são importantes para isso, tá? As 7 festas do Senhor falam de um plano de salvação do nosso papai para toda a humanidade no seu Filho Jesus. Fala de coisas santas, coisas que são sagradas para o Senhor. Fala de uma linha do tempo, passado, presente e futuro. Então nós temos que celebrar as festas. Foi celebrada no passado pelos nossos pais, Abraão, né, Isaac e Jacó. É celebrado no presente pelos seus filhos e vai ser celebrado também no milênio. Eu já falei para vocês sobre isso. Nós lemos em outros vídeos. No milênio vai estar o templo que foi dado na visão de Ezequiel, que vai ser construído. Esse templo, as portas dele vão ser abertas somente no Shabat, né? 6 dias vai ficar fechado, no 7º vai abrir, para que o povo possa adorar ao Senhor, certo? E vai ter a festa dos tabernáculos. Então é estatuto perpétuo. As festas apontam também, profeticamente, para o futuro. Como eu falei para vocês, essas 3 últimas festas apontam para a segunda vinda de Jesus e o seu retorno. Tá? E o estabelecimento dele como rei, coroado como rei na festa de tabernáculos. Compreende, queridos? Então nós precisamos estar atentos às festas, para que a gente saiba discernir que tempo nós estamos. Lembra? Eles são os moadins de Deus. Pelas festas, nós sabemos dos tempos determinados que o Senhor determinou para o seu povo aqui na terra. Então é de suma importância que todos os filhos de Deus celebrem as festas do Senhor com o entendimento e com a luz de Cristo. Compreendeu? Para vocês terem uma ideia, essa festa da expiação, que na verdade não é festa, é o dia da expiação, né, que é amanhã, é o dia que o nosso Senhor Jesus, ele sai do seu santuário celestial, ele que é o sumo sacerdote, tá? Ele sai do seu santuário celestial e ele vem para a terra para fazer expiação pelos pecados do povo de Israel, dos filhos de Israel e também da humanidade. Aqueles que são dele, o Senhor vai arrebatar e vai encontrar com ele nos ares e eles vão ter os pecados deles expiados, perdoados. Aqueles que não se encontrarem alinhados com o Senhor, que não tiverem se tornado filhos de Deus, tá? Que rejeitaram o Jesus como seu Senhor, para eles vai vir juízo. Compreendeu? Para nós, os filhos de Deus, perdão, remoção dos pecados. Para quem rejeita Yeshua, que não quer saber do seu filho, juízo e destruição. Compreendeu? Então, o dia da expiação é o dia em que Jesus sai do seu santuário como sumo sacerdote e vem para a terra para fazer expiação dos pecados. Profeticamente, você precisa estudar o livro dos profetas. Inclusive, fala que o Senhor Jesus virá na 4ª vigília da noite, como está escrito, né? Nos evangelhos, no Novo Testamento também, se eu não me engano, em Mateus 14, o Senhor Jesus ele vem andando sobre as águas na 4ª vigília da noite. Então, profeticamente, será o horário também que o Senhor Jesus vai estar chegando na terra para fazer expiação dos pecados. Veja quanto é importante, né? E como as festas elas são proféticas, elas apontam para o final dos tempos, né? O retorno do nosso Jesus, a celebração do dia da expiação está em Apocalipse. Vamos lá ver? Está lá escrito em Apocalipse 8. Vamos lá. Veja se não é semelhante ao dia da expiação. Vamos lá. A
abertura do sétimo selo e incensário de ouro. É o que está aqui na minha epígrafe, tá? Na Bíblia. Apocalipse 8. Quando ele abriu o sétimo selo, fez-se um silêncio no céu por cerca de meia hora. E eu vi, isso é João, né? Que teve a revelação do Apocalipse por meio de Jesus. João diz, vou repetir. Quando ele abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. E eu vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, aos quais foram dadas 7 trombetas. Né? A tradução é trombeta, mas é chofar. Versículo 3. Veio um outro anjo e ficou em pé junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Vá lembrando dos detalhes. Lembre que lá no tabernáculo tem o altar do incenso. Foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. O trono de Deus é o local onde está a Arca da Aliança, que representa a presença de Deus, é o trono de Deus, né? Então aqui está falando do sumo sacerdote entrando no Santo dos Santos para fazer a expiação dos pecados do povo. Está falando até do altar de incenso, tá vendo? Então, esse altar de incenso, versículo 3, ele é para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Versículo 4. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Versículo 5. Então o anjo, ele tomou esse incensário, encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E quando lançou sobre a terra, houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Tá vendo, queridas? Juízo de Deus. O que acontece no dia da expiação, que também é chamado de o dia do Senhor? Se nós formos olhar em todos os profetas, deixa eu dar um exemplo aqui, Sofonias, que nós lemos no último vídeo, o dia do Senhor é um dia de trevas, é um dia de trovões, de terremotos, onde o céu ficará escuro. A mesma coisa que está escrito aqui. É um dia de juízo para quem rejeita Yeshua, né, o nosso Senhor Jesus. Para quem o rejeitou é juízo, morte e destruição, mas para quem o tem como Senhor, expiação dos pecados e perdão. É quando nós seremos arrebatados no toque da 7ª trombeta. Ok? Tá vendo? Esse aqui, isso aqui que está sendo descrito em Apocalipse 8, é a cerimônia do dia da expiação. Entendeu? Versículo 6. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas vão se preparar para tocar. E aí começa o toque da primeira trombeta, segunda trombeta, terceira trombeta, quarta trombeta. Tá vendo? Vocês estão vendo que enquanto os anjos estão tocando a trombeta, nós ainda estaremos com eles na grande tribulação. Porque nós seremos arrebatados para encontrar com o nosso Senhor Jesus nos ares no toque da última trombeta, a 7ª. Então repare, eu quero que vocês prestem atenção. Apocalipse 8, do versículo 1 ao 5, está falando do dia da expiação. Compreendeu? Que é quando o Senhor Jesus sai do seu santuário celestial para fazer a expiação dos pecados aqui na terra. Compreendeu? Em Apocalipse 7, também está descrito assim. Apocalipse 7, um pouco antes, fala sobre os 144 mil selados do Senhor. É bem importante também. Aqui ele vai dizer que, João, né? Ele vai dizer que depois da grande tribulação, ele vai dizer assim. Apocalipse 7. Depois destas coisas eu vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, sobre o mar ou contra a árvore qualquer. E aí ele começa a falar, eu vi outro anjo subir do lado do sol nascente e tal, né? Quando chega no versículo 9, leia todo se você quiser em casa, tá? Mas para mim o que importa é a partir do versículo 9, que é quando João, ele tem a visão daqueles que vieram da grande tribulação, daqueles que são os mártires da grande tribulação. Compreendeu? Olha o que ele diz, Apocalipse 7, no versículo 9. Depois destas coisas, eu olhei e vi uma grande multidão. E era uma multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e perante o Cordeiro.
trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. Essas palmas nas mãos remete à festa dos tabernáculos, que é Sukkot, que é a próxima festa no dia 17 de outubro. Essas palmeiras representam a eternidade. Então aqui, João, ele está vendo um povo, uma grande multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono do Cordeiro. Diante do trono e diante do Cordeiro, ou seja, para ser julgado, é o dia da expiação. Compreendeu? E eles estavam trajando compridas vestes brancas e com palmeiras nas mãos. Esses são justos. As vestes brancas representam os atos de justiça dos santos. E as palmeiras, tá, remete ao dia dos tabernáculos. Esses são os santos e eles estão vindo da grande tribulação. Então, só por aqui a gente já derruba a doutrina do pré-tribulacionismo, que fala que a igreja não passará pela grande tribulação, será arrebatada antes. É uma grande mentira de Satanás, queridos. Então vamos ler de novo aqui. Apocalipse 7, versículo 9. Depois destas coisas eu olhei e vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e perante o Cordeiro. Estavam trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. Versículo 10. Só um momento, por favor. Obrigada. Versículo 10. Eles clamavam com grande voz: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Versículo 11. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram diante do trono, sobre seus rostos, e adoraram a Deus. Então aqui está mostrando que logo depois do dia da expiação, tem o dia de tabernáculos, que é o dia de Sucote, justamente depois da grande tribulação, que dentro da festa, das festas do Senhor, está representado nesses 10 dias que antecede o dia da expiação. Compreendeu? Dias de lamentação, dias de afligir a alma, de se humilhar diante do Senhor, para que possa alcançar o perdão, de se oferecer como oferta viva no altar, oferta passada pelo fogo, se oferecer para ter o seu corpo queimado pelo fogo, sendo provado e testado para Deus para poder ser aprovado. Compreendeu? Você se oferece como oferta viva no altar. Tá? Apocalipse 7. Esses são os 144 mil seladas do Senhor. Os que passaram pelo fogo foram provados e aprovados na grande tribulação. Em Apocalipse 19, nós temos uma outra coisa muito importante que nós vamos ressaltar aqui, queridos. Em Apocalipse 19, nós vamos ver que amanhã, que é o dia da expiação, que na verdade para a gente começa hoje no pôr do sol, é um dia de expiação dos pecados para os filhos de Israel e, consequentemente, o perdão dos seus pecados, tá? Mas para aqueles que rejeitam Jesus, rejeitam Yeshua, é dia de juízo e destruição. É dia de acerto de contas do Senhor com eles. É dia de juízo. Então, de hoje até o dia 17, no caso de amanhã, né, dia 12, até o dia 17, esses 5 dias, o Senhor Jesus vai estar expiando os pecados da humanidade, ou seja, efetuando os seus juízos e decretos sobre aqueles que rejeitaram a Ele e que não quiseram segui-lo, rejeitaram seus mandamentos e seus estatutos, rejeitaram o Filho de Deus. Então, de amanhã, do dia 12 até o dia 17, são dias de ira do Senhor sobre a humanidade, aqueles que o rejeitaram, compreendeu? E no dia 17, a festa dos tabernáculos, tá? Mas isso aí a gente vai falar lá no dia 17, tá bom? Então, em Apocalipse 19, está falando justamente sobre esse período de juízo para a humanidade. Vamos lá, Apocalipse 19. João vai dizer assim:
Depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de numerosa multidão que dizia: Aleluia! Isso é depois da grande tribulação, tá, queridos? Depois da expiação dos pecados dos filhos. Depois destas coisas, eu ouvi no céu como que uma grande voz de numerosa multidão que dizia: Aleluia! A salvação, a glória, a honra e o poder pertencem ao nosso Deus. Pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele julgou a grande prostituta, que é a Babilônia, que havia corrompido a terra com toda a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos, ou seja, fez justiça aos seus servos. E outra vez clamaram, aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. A fumaça de quem? Da grande Babilônia, sendo destruída, sendo queimada. E outra vez clamaram, aleluia. Eu já li aqui, né? Versículo 3. E a fumaça dela sobe para todo sempre. Versículo 4. Os 24 anciões e os 4 seres viventes prostaram-se e adoraram a Deus, que está sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Então saiu do trono uma voz que dizia, louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós, os que temeis, o que o temeis, tanto pequenos como grandes, louvai ao nosso Deus. Versículo 6. Eu também ouvi uma voz como a de uma grande multidão, como a voz de muitas águas, e de fortes trovões que dizia, aleluia, pois já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos e exultemos e demo-lhes a glória, pois são chegadas agora as bodas do Cordeiro, e já sua noiva se aprontou para o casamento. Então, a festa dos tabernáculos, dia 17, já é para o Senhor Jesus ser coroado como rei, passar a reinar. E são 7 dias de celebração da noiva do Cordeiro, são as bodas do Cordeiro, tá vendo? As bodas do Cordeiro vêm depois da tribulação, depois da expiação, tá? Versículo 8, foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. O linho fino representa os atos de justiça dos santos. Oh, glória! Versículo 9. E disse-me, isso João dizendo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me ainda, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Versículo 10. João dizendo, então eu me lancei a seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse, olha, não faças isso. Porque ele estava recebendo a visita de um anjo, né? E só quem pode ser adorado é o próprio Senhor. Então, quando João desceu, se lançou aos seus pés para adorá-lo, ele disse, olha, não faças isso, eu sou conservo teu e de teus irmãos, que carregam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é que é o espírito da profecia. Oh, glória! Oh, glória a Jesus! Se você não tem, queridos, a revelação de Jesus, se você não se torna filho de Deus, você não tem a revelação completa da palavra de Deus. Compreendeu? Você não tem. Porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Nós somos os filhos de Deus, aqueles que guardamos os mandamentos e carregamos em nós, no nosso corpo, o testemunho de Jesus. Compreendeu? O testemunho de Jesus é o espírito da profecia, é o espírito de revelação de quem ele é. Compreendeu? Aí vai no versículo 11. Apocalipse 19, versículo 11, continuando. Eu vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. Seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele é fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça. É quando o Senhor Jesus ele desce, ele faz a expiação dos filhos de Israel, arrebata para eles, os filhos de Israel, se encontra nos ares com eles. Depois nós, já com os corpos gloriosos, desceremos para batalhar com o Senhor Jesus na guerra do Armagedon, para destruir os inimigos, tá? Versículo 12, os seus olhos eram como chama de fogo. Aí João começa a descrever quem é esse cavaleiro no cavalo branco.
vindo para guerrear com a igreja, tá? Aí ele começa a relatar, é importante você ler em casa, tá certo? Então ele vai dizer assim, no versículo 14, depois de descrever quem era esse homem. Aliás, eu vou ler com vocês, é melhor para trazer mais entendimento, né? Eu vou ler. Apocalipse 19, versículo 11. Eu vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco, o seu cavaleiro, chama-se Fiel e Verdadeiro. É ele quem julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo e sobre a sua cabeça havia muitas diademas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Versículo 13. Estava vestido com um manto que estava salpicado de sangue. E o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. É o próprio Jesus, o próprio Yeshua, que está vindo como cavaleiro fiel no cavalo branco, à frente do seu exército. E o exército somos nós. Por isso que o papai me pediu para ler. Entendeu? E por que que o manto dele estava salpicado de sangue? Porque ele estava vindo fazer justiça. Ele estava destruindo os seus inimigos, então o sangue estava espirrando no manto branco dele. Compreendeu? Versículo 13, repetindo. Ele estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Versículo 14. Seguiram-no os exércitos que estão no céu, que somos nós, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Versículo 15. Da sua boca saiu uma espada afiada, para ferir com ele as nações, ferir com ela, a espada, as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso contra aqueles que os rejeitaram. Versículo 16. No manto, sobre a sua coxa, tem escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia, glória a Deus. Eu fico tão feliz, queridos. Eu fico tão alegre com a palavra do Senhor, que às vezes eu não consigo me conter. Ai, Jesus, como é bom, meu Deus. Como é bom. Versículo 17. Então eu vi um anjo em pé no sol, o qual clamou com grande voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, ajuntai-vos para a ceia do grande Deus, para comerdes carnes de reis, carnes de poderosos, carnes de cavalos, de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. Aí ele vai dizer no versículo 19: E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos reunidos. Aqui é a batalha do Armagedon, Gog e Magog contra Cristo e a igreja. E eu vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que estava montado no cavalo e com o seu exército, que é a igreja. Versículo 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta. Só um momento. Só um momento, amados. Repetindo. Apocalipse 19, verso 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Estes dois, a besta e o falso profeta, desculpe, estes dois foram lançados vivos no lago do fogo que arde com enxofre. Versículo 21. Os demais foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Amém? Então vocês veem que o dia da expiação traz, desculpe, queridos, perdão dos pecados para os filhos de Israel, mas traz juízo para aqueles que os rejeitam.
E nas festas está descrito todo o plano de salvação, tá vendo? Desde Gênesis a Apocalipse. Por isso nós precisamos cumprir as festas do Senhor. Por isso nós precisamos obedecer ao nosso papai em tudo, tá? Nós somos o povo santo, seus filhos, aqueles que guardam os seus mandamentos. E guardar, como eu falei para vocês, não é guardar dentro e pronto. Guardar é ouvir, entender e praticar. Nós precisamos praticar as obras da fé, entendeu? Praticar atos de justiça na terra, entendeu? E para isso, o primeiro passo é reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Compreende, queridos? Isso é necessário, é o primeiro passo. E é Ele quem vai nos dar entendimento sobre todas as coisas. É Ele quem nos dará a revelação de todas as coisas, o entendimento sobre toda a palavra de Deus. Ele vai iluminar a nossa mente com a sua própria luz, porque Ele é a luz do mundo. Compreende? Se você não reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, tá? Você não pode ter a revelação completa do Evangelho de Deus. Você não pode ter. Você primeiro precisa ter a revelação do Pai e do Filho para isso. Você precisa sair do mundo e entrar em Cristo para que Ele te revele a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai por meio dele. E nas festas está toda a linha do tempo. As festas apontam para um passado, presente e futuro. Une os pais aos filhos. Abraão, Isaac e Jacó aos filhos de Israel. É lindo de ver isso. Então amanhã é um dia sagrado, sagradíssimo, se é que pode se dizer. É o dia da expiação, é o grande dia do Senhor, dia de juízo, dia de perdão, de expiação dos pecados para os filhos de Israel, mas dia de juízo para aqueles que rejeitam Yeshua, o nosso Senhor Jesus e o seu evangelho, o evangelho do reino de Deus, como ele é verdadeiramente. Compreendeu? É dia de juízo, é dia de trevas. E para nós começa hoje, a partir do pôr do sol até amanhã o pôr do sol. É um shabat, shabatote. Um shabat cerimonial. É dia de descanso. É dia de você se humilhar diante do Senhor. É dia sagrado, queridos. É importantíssimo para Deus. Compreendeu? E é um dia que, segundo os judeus, os nossos irmãos, eles costumam celebrar fazendo um jejum de 24 horas, de hoje até amanhã, no pôr do sol. Porém, nós precisamos deixar que Cristo, que o nosso Senhor Jesus, ilumine as nossas mentes e nos traga, através do Espírito da profecia, do Espírito de revelação, do Espírito do Santo, tá? O entendimento para que a gente possa celebrar as festas de maneira correta na nova aliança em Cristo. Então, por que eu estou dizendo isso? Queridos, eu estava conversando com o papai esses dias e ele estava me ensinando, tá? E me dizendo que nós temos hoje acesso a muita informação. Através da tecnologia que está super avançada, através da internet, nós temos acesso dentro das nossas casas mesmo, porque hoje é muito difícil a gente encontrar alguém que não tenha Wi-Fi, né? Acesso à internet dentro de casa. Então, hoje, com toda a facilidade do mundo, chegam pra gente todo tipo de conteúdo que existe na internet, inclusive a palavra de Deus. Só que, queridos, precisamos tomar cuidado, porque o espírito da profecia, o espírito de revelação, ele dá testemunho de Jesus, de que Jesus é Rei e Senhor, como está escrito aqui. Jesus é a luz, e como está escrito em João 3, ele veio para iluminar as trevas. Entendeu? Então, o que acontece? Quem nos dá o entendimento, a verdadeira sabedoria, ela vem do alto, por meio de Jesus, por meio do papai. Então eu preciso reconhecer ao Senhor Jesus primeiro, o Pai e o Filho, e deixar que Ele me alimente com a sua palavra, deixar que Ele me ilumine, Ele traga luz para a minha mente, para que eu possa ter o entendimento correto das Escrituras Sagradas. Hoje nós temos acesso a muito conteúdo na internet, conteúdos distorcidos, queridos, que leva o povo de Deus ao engano. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. O papai estava me falando sobre isso.
Porque hoje nós temos ensinos de todas as formas. Agora, como saber qual ensino vem de Deus? Como saber se aquela pessoa que está ministrando realmente ela é do Senhor, é um filho de Deus? Tá? Como saber? Eu primeiro preciso desenvolver o meu relacionamento com o papai. Eu preciso estar meditando na lei do Senhor de dia e de noite, como diz lá no Salmo 1. Entendeu? Eu preciso desenvolver o meu relacionamento com o papai, tá? Para que ele me diga o que eu devo assistir, o que eu não devo assistir, a quem eu devo seguir, a quem eu não devo seguir. Compreendeu, queridos? Porque tem muito conteúdo na internet. Nós temos acesso fácil hoje por meio da tecnologia. E não é de tudo que nós devemos nos alimentar. Nós devemos nos alimentar de Jesus, da palavra dele, ele nos ensinando. E claro, ele vai usar os seus filhos para nos ensinar também. Mas é preciso que você desenvolva o seu relacionamento com Deus, aprenda com ele. E você só assista aos vídeos e só escute aqueles que ele te direcionar. Porque nós somos filhos de Deus, nós somos guiados pelo Espírito do Santo. Compreendeu? A gente não pode estar bebendo de fontes diferentes, a nossa fonte é Jesus. Até eu mesmo que estou aqui ministrando para vocês, pela misericórdia do Senhor, vocês têm que perguntar ao Senhor se o que está sendo dito é realmente verdadeiro, se vocês devem realmente me seguir. Façam como os crentes bereanos, não comam de qualquer coisa que é dada para vocês. Tenham esse cuidado. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem sido falado muitas coisas na internet. Tá? Por exemplo, os judeus, eles cumprem muito as tradições judaicas no sentido de leis de homens, tá? Por exemplo, rituais cerimoniais que já não são mais válidos na nova aliança em Cristo. No livro de Hebreus, em Hebreus 10, que nós já estudamos sobre isso, o escritor de Hebreus, ele fala que com o sacrifício de Cristo, que foi feito de uma vez por todas por nós, ele se ofereceu como sacrifício santo e vivo no altar para abrir um caminho para nós que nos leva a Deus, tá certo? Não é mais necessário se fazer sacrifício de animais. Nem aqueles rituais cerimoniais de lava-pés também não é necessário. Então, os rituais cerimoniais e os sacrifícios de animais foram abolidos por meio do sacrifício de Cristo, mas as leis não. Então, as festas são para ser cumpridas de maneira perpétua e para ser passada de geração em geração. Então, como devemos cumpri-las? Com o entendimento de Cristo, com o entendimento e a sabedoria que vem do Senhor na nova aliança em Cristo Jesus. Entendeu? Então, os judeus, a maior parte deles, por mais que eles sejam judeus messiânicos, ainda cumprem tradições judaicas. Como, por exemplo, ficar em jejum de hoje do pôr do sol até amanhã, um dia inteiro, sem beber e sem comer nada. Não é necessário. Eu vou mostrar para vocês aqui qual é o jejum que agrada a Deus. Entendeu? Por exemplo, no Rosh Hashanah do povo judeu, mesmo os messiânicos, como é que eles cumprem? Eles fazem uma mesa, eles colocam velas, eles têm as orações, os rituais dele de passagem de ano, de virada de ano. Eles têm a romã, que simboliza a prosperidade e a justiça de Deus, né? A pureza, o novo nascimento. Eles têm um pão doce redondo, todo trançado, só que redondo, tá? E eles têm, eles servem assim uma tigela com maçã, pedaços de maçã e um pote de mel do lado, onde você pega a maçã, passa o mel nela e come, e aí você celebra de maneira festiva o Rosh Hashanah e deseja às pessoas um ano novo doce. Quer dizer, isso são tradições humanas. Isso não cabe mais dentro da revelação de Cristo Jesus para as festas do Senhor. Compreendeu? Mas as leis, as festas são para ser celebradas. Então, para ser celebrada como? Com o entendimento e com a luz de Cristo sobre elas. Compreendeu? O sacrifício de Cristo, como está lá em Hebreus 10, não veio para abolir a lei. Ele veio
para remover os sacrifícios de animais, como está escrito no texto, tá certo? E para acabar com os rituais cerimoniais de homens. Mas a lei das festas é para ser cumprida, elas são para ser celebradas. Compreendeu? Então, por exemplo, em Hebreus 10 está escrito que, do versículo 1 ao 17, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Claro, na lei que está lá escrito no Antigo Testamento, tudo que está ali é sombra. Sombra das coisas que viriam em realidade em Cristo Jesus na nova aliança. As coisas exatas iriam se cumprir em Cristo. Os rituais, os sacrifícios de animais e aqueles rituais cerimoniais eram sombras de coisas futuras, de bens futuros que seriam dados a nós na revelação de Cristo. Não está dizendo que as festas vão deixar de ser celebradas, mas vão ser celebradas com o entendimento de Cristo. Eu estou falando isso porque tem muita gente ensinando muita coisa, dizendo que as festas de Deus não são para serem feitas, para serem celebradas pelo povo gentil que somos nós. Isso está errado. É estatuto perpétuo e ponto final. Mas celebradas com o entendimento e a luz de Cristo, que é o que nós estamos aprendendo na nova aliança. Compreendeu? Precisamos ter cuidado com isso, tá? Os rituais cerimoniais e os sacrifícios de animais é que foram abolidos, as leis não. Você entendeu? Em Hebreus 10, Jesus ele se ofereceu como oferta de holocausto, passada pelo fogo, oferta queimada. De uma vez por todas ele fez expiação por nós. Só que nós estávamos no corpo dele em espírito. Porque ele foi para o sacrifício, ele e a igreja, a cabeça e o corpo. E agora somos nós quem devemos fazer a expiação. Confirmar essa expiação, nos entregando também para morrer na cruz, entregando o nosso corpo para ser oferecido também queimado, para que a expiação seja feita de uma vez por todas. Ele foi o primeiro, a igreja vem depois para se tornar filho de Deus. Isso é muito claro na palavra. Compreendeu? Então não foi a lei que foi abolida, foi os rituais cerimoniais, tradições de homens e os sacrifícios de animais. Está em Hebreus 10. Vai ler lá e pede a iluminação de Cristo. Pede que o Espírito do Santo venha trazer a revelação para vocês. Tá certo? E hoje o que a gente tem visto na internet é muito engano sendo pregado, queridos. Precisamos tomar cuidado, só assista aquilo que o papai quiser que você assista. Só deixe entrar, só se alimente do alimento puro que vem de Deus. E ele vai te dizer o que você deve ver, o que você não deve ver, quem você deve ouvir, quem você não deve ouvir, o que você deve seguir. O papai estava me dizendo que hoje o que nós temos muito são pessoas hidrópicas. Sabe da parábola que Jesus fala do homem hidrópico que estava lá na casa dos fariseus? É aquela pessoa que vai comendo tudo que vem da palavra de Deus, que a palavra de Deus é a água, né? A água é Jesus. Ele veio para nos lavar, ele é a Torá viva. Ele veio para nos lavar, nos purificar de todo pecado, correto? Então, quando nós começamos a caminhar com Jesus, ele vai nos lavando por meio da Torá, da tua palavra. Então, é algo que lava, é algo que tem movimento, é algo que passa, que sai. Entra e sai, nos lavando e nos purificando, né? Como Jesus diz lá em João 7, na cerimônia das águas, no último dia da festa de tabernáculos, quando ele diz: quem tiver sede, vem até a mim e beba, né? Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, de dentro de vocês vão jorrar rios de água viva a jorrar para a vida eterna, vão fluir. Então é algo que flui, não é água parada, represada. Então, na parábola do hidrópico, certo? Ali estava representando aquele povo que se diz de Deus e que come de tudo com qualquer coisa, bebe de todo tipo de água, tá? E aquela água fica parada dentro dela, represada.
E não serve para nada, a pessoa vai inchando. O que acontece com uma pessoa quando ela morre afogada? Ela bebe tanta água que ela vai inchando, inchando, inchando. Isso é hidrópico. Por isso que é a parábola do hidrópico. Nós temos que deixar a água que é Jesus entrar e limpar, mas a verdadeira água. É por isso que ele diz em João 7, quem crer em mim, como diz as Escrituras, de dentro dele fluirão rios de água viva a jorrar para a vida eterna. Quem é a vida eterna? O papai. A nossa fonte é Jesus. Então, hoje a gente tem muitos conteúdos e tem pessoas que dizem que creem em Deus e que bebe de tudo que é lhe dado para beber. Come de tudo que é comida para comer. E eu estou falando da palavra de Deus. Não estou falando de alimento físico. Estou falando da palavra de Deus, de bebida espiritual, de comida espiritual. Entendeu? E aí ela vai ficando inchada, vai ficando hidrópica. A gente tem conteúdo demais. Então, como eu vou saber, irmã Ive, o que é de Deus e o que não é de Deus? Desenvolve o teu relacionamento com o papai e ele vai te direcionar para quem realmente é filho de Deus e tem compromisso com o evangelho de Deus. Amém, queridos? Cuidado, porque o espírito do engano, ele já opera no meio de nós, o espírito do anticristo. O apóstolo Paulo, desde aquela época, quando ele estava no nosso meio, pregando a palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, ele já dizia que o mistério da iniquidade ele já opera. Ele falou isso, se eu não me engano, em Tessalonicenses. Que o mistério da iniquidade ele já opera. O espírito de engano do falso profeta ele já está no meio de nós trazendo engano. Cuidado, queridos. Só o papai vai em poder, só quem está em relacionamento com o papai é um com ele, se torna filho de Deus, vai conseguir saber, porque essa pessoa ela é guiada pelo Espírito do Santo, quem é de Deus e quem não é de Deus. Quem deve seguir e quem não deve seguir. Quem está pregando o verdadeiro evangelho e quem não está pregando. Presta muita atenção, não é de tudo que se deve comer, não é de tudo que se deve beber. A fonte é Cristo. É o nosso papai. Falando de papai, nós falamos de Jesus, porque eles são um. Amém? Então eu estou aqui relatando e estou pedindo para fazer, para vocês tomarem esse cuidado. É um pedido do papai. Ele estava me alertando isso. Compreendeu? E o espírito do engano está tão forte, e isso está escrito na palavra, que nos últimos tempos, para aqueles que são duros de coração, que não recebem Jesus como seu Senhor, o próprio papai iria enviar a operação do erro. E aí deixar ser enganado mesmo. E que iria ser dado ao anticristo poder da parte do Senhor para fazer prodígios e maravilhas, para fazer milagres. Seria dado para que aqueles que rejeitaram o seu filho fossem de verdade enganados pelo espírito do engano. Compreendeu? É o próprio papai quem permite isso, porque nós precisamos ser provados e aprovados na nossa fé. Compreendeu? E isso é tão forte no tempo do fim, porque nós já estamos vivendo o tempo do fim. Tá? Que o próprio Senhor Jesus, quando estava conversando com seus discípulos em Mateus 24, no versículo 22, ele diz a respeito da última semana de Daniel, da grande tribulação, que se aqueles dias de tormento não fossem abreviados por ele mesmo, ele abreviou aquela última semana de Daniel por conta dos seus escolhidos. Se ele não abreviasse, até os seus escolhidos seriam enganados por causa do tamanho poder que o papai vai liberar para o anticristo. E esse espírito do anticristo já está operando no nosso meio. Os falsos profetas já estão por aí pregando heresias. Precisamos estar atentos, vigilantes, vigiar e orar em todo o tempo. Foi isso que Jesus disse. Compreendeu? A fonte é papai, a fonte é Jesus. E aqueles que o Senhor Jesus designa para que você possa seguir. Então tem que procurar saber do Pai o que deve ouvir, o que não deve ouvir, quem deve seguir, quem não deve seguir. Meditar na lei do Senhor de dia e de noite para que não seja enganado por todo falso, por toda doutrina, né? Como em João 3, o papai fala
que aqueles que nascem de novo são guiados pelo Espírito. Por isso a importância de nascer de novo, de se tornar um com o Pai, filho de Deus, legítimo. Para que você seja guiado pelo Espírito do Santo e não fique por aí, sendo levado por todo vento de doutrina, como folha ao vento. Tá certo? O próprio, e é preciso ter cuidado com isso. Porque, por exemplo, uma coisa que eu quero chamar a atenção. Eu estava vendo outro dia, teve uma irmãzinha que estava contando um sonho profético que ela teve, no qual ela via descer do céu sobre toda a humanidade, nesses últimos tempos, espíritos vestidos de branco, como se fossem espíritos de luz descendo sobre a humanidade. E, na verdade, ela perguntou ao Senhor no sonho dela profético que ela teve. Ela perguntou o que era aquilo, porque ela imaginava que eram anjos vestidos de branco descendo sobre a humanidade. Pois o Senhor falou para ela, esses são espíritos malignos que estão descendo sobre a humanidade, espírito de engano, vestido de branco como se fosse espírito de luz, para fazer o povo errar. Olha que forte. E a própria Bíblia diz que Satanás se disfarça de espírito de luz para enganar o povo. Então ela estava achando que eram anjos descendo, né? Mas era o espírito do engano. Eram espíritos malignos descendo na terra, sobre toda a humanidade, vestido de branco como se fosse espírito de luz, para enganar o seu povo. Mas irmã, descendo do céu, sim. Porque Satanás e seus demônios, eles operam na terra, mas eles vivem no ar, no segundo céu. Como o apóstolo Paulo fala em Efésios, eles são seres da potestade do ar. E eles estavam descendo sobre a humanidade como espírito de luz, trazendo espírito de engano. Então isso é muito sério, queridos. Nos últimos tempos, vai ser muito difícil saber quem é de Deus e quem não é de Deus. Somente aqueles que são selados, que nasceram de novo, que se tornam filhos de Deus, é que vão saber pelo Espírito do Pai quem é de Deus e quem não é de Deus. Então busquem se tornar filhos de Deus o quanto antes. Busquem um relacionamento com o papai o quanto antes. Amém? Por que também que eu estou chamando a atenção disso? Por causa de uma teoria que já está rolando há muito tempo e que existe ainda hoje, que é a teoria da substituição. Eu assisti um vídeo ontem sobre um irmão que estava pregando sobre a verdade do Yom Kippur. A teoria da substituição diz que Israel é uma coisa e a igreja é outra. Tá? Ela anula Israel. A pessoa chegou a dizer que o povo de Israel é que vai para o tribunal, a igreja não. Queridos, isso é demoníaco. O povo de Israel é composto por judeus e gentios, a casa de Judá e a casa de Israel. Jesus veio para reunir em um só corpo judeus e gentios, num corpo espiritual. Então, Israel não foi substituída pela igreja na nova aliança. Os dois são um. Eu preciso me tornar filhos de Deus, filhos de Israel. Compreendeu? Não existe substituição. Quem nega Israel está negando ao próprio Deus, porque Israel é o povo escolhido de Deus. Entendeu? O próprio apóstolo Paulo fala isso em Romanos 11. Olha o que, é que o apóstolo Paulo diz em Romanos 11. O capítulo todo explica isso, que de maneira nenhuma o povo de Israel foi rejeitado por Deus. De maneira nenhuma eles foram rejeitados. O que aconteceu foi que, aqui ó, o apóstolo Paulo, ele revela esse mistério em Romanos 11, do versículo 25 ao 27, mas é bom que você leia o capítulo todo. Ou seja, o apóstolo Paulo diz que veio o endurecimento em parte do povo de Israel, veio o endurecimento de coração, até que haja entrado a plenitude dos gentios, que somos nós, no corpo espiritual de Cristo. Lembra, nós somos gentios, que nos tornamos judeus de coração no momento que nós nos convertemos a Cristo e nos tornamos filhos de Deus. No nosso coração a gente se torna judeu, tá? Com o coração circuncidado em Cristo. Então, aqui está dizendo, o apóstolo Paulo fala que veio o endurecimento em parte a Israel até que haja entrado a plenitude dos gentios no corpo espiritual de Cristo. Depois disso,
que todo o povo gentil tiver entrado, a plenitude de Deus tivesse completado por meio dos gentios, então o papai vai voltar e vai resgatar o povo judeu. Porque depois disso, todo Israel será salvo, e não apenas uma parte dele, como é pregado hoje. O corpo espiritual de Cristo, o corpo de Cristo é composto de judeus e gentios, querido. Compreendeu? Então é todo Israel que será salvo. Então, eu como igreja do Senhor, eu não posso me separar de Israel. Nós somos irmãos em Cristo. E Jesus veio, o sacrifício dele na cruz, é por isso que tem Jesus na cruz no meio e duas cruzes, judeus e gentios num único corpo que é o de Cristo. Então, cuidado com a teoria da substituição. Quando você ouvir uma pregação e o pregador começar a dizer que Israel é uma coisa e igreja é outra, sai! Não existe isso, é demoníaco. Todos somos filhos de Israel. Compreendeu? Israel é o povo de Deus. É uma única família, tá? Então nós precisamos ter cuidado com todas essas coisas. As festas são para ser celebradas, sim, de maneira perpétua, mas com o entendimento e a luz de Cristo, tá? Então, para encerrar, já estou terminando. Eu quero mostrar para vocês o verdadeiro jejum que está em Isaías 58. O papai me pediu para mostrar a vocês. Por quê? Porque você abre a internet lá, tá dizendo que você tem que fazer um jejum. Não pode nem comer nem beber nada, desde hoje até o pôr do sol, até amanhã o pôr do sol, que é o dia da expiação. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. O verdadeiro jejum que agrada a Deus é você afligir a sua alma. É você se afastar das coisas do mundo. Esse é o verdadeiro jejum. Quando eu me tornei filha de Deus, eu falava ao papai, eu dizia, papai, eu não preciso mais jejuar. Aí ele dizia para mim, não, minha filha, você não precisa mais jejuar, porque a sua vida já é uma vida de jejum. Você já saiu do mundo. Você não pratica mais as coisas do mundo. Você não se alimenta mais das comidas do mundo. Então você já vive uma vida de jejum. Compreendeu? Jejum é você afligir a sua alma. Afligir a sua alma como? Ela tem que obedecer às leis de Deus. Eu tô com vontade de comer isso, mas o papai só quer que eu coma isso. Eu tô com vontade de ir passear, mas o papai quer que eu fique em casa estudando a lei de Deus. Entendeu? Todo mundo da família vai viajar, mas o papai não quer que eu viaje, ele quer que eu fique em casa com ele, lendo a palavra de Deus. Isso é jejuar. Eu estou afligindo a minha alma. Eu estou obrigando a minha alma a fazer o que Deus quer. Isso já é jejum, queridos. Eu estou me abstendo das coisas do mundo. Eu estou me alimentando só do pão da vida. Compreendeu? Olha o que Jesus diz aqui, com isso eu vou encerrar, Isaías 58. Eu vou ler todo, tá? Clama em alta voz e não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à comunidade de Jacó os seus pecados. Não parece o dia da expiação? Pois é. Pois dia a dia eles me procuram e têm prazer em saber os meus caminhos. Eles são como um povo que pratica a justiça e não deixa os mandamentos do seu Deus. Eles perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegar a Deus. Ou seja, aqui o papai está aprovando, eles são um povo que busca a Deus, tá? E eles dizem, por que jejuamos nós? Por que a gente está jejuando? Olha a falha. O povo de Israel, o papai está elogiando aqui, é um povo que busca a Deus, que segue a justiça, que não deixa seus mandamentos de lado. Só que aí eles são legalistas. E eles perguntam ao Senhor, por que nós estamos jejuando e o Senhor não atende? Não ouve o nosso jejum, não atenta para nós. Porque o jejum que eles estavam fazendo era um jejum de comida, era um jejum errado, era um jejum onde eles praticavam o jejum da forma que era ensinada de comida, mas continuava praticando mal no seu coração. Os atos deles não eram atos de uma pessoa justa. Não, eles não tinham o caráter de Cristo.
Compreendeu? Aí ele diz aqui, versículo 3: Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não sabes? Contudo, no dia em que jejuais, aí o Senhor responde para ele: Contudo, no dia em que vocês jejuam, vocês prosseguem nas vossas empresas e vocês continuam explorando todos os vossos trabalhadores. São para contendas e debates que vocês jejuam e para ferirdes com um punho de iniquidade. Vocês não jejuam como hoje para fazer ouvir a vossa voz no alto. É este o jejum que eu escolhi por acaso? É esse o jejum? O pai dizendo para eles, né? Será que é esse o jejum que eu escolhi para vocês? Que o homem um dia humilhe a sua alma e fique inclinando a cabeça para lá e para cá como um junco? E estenda debaixo de si saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum e de dia agradável ao Senhor? Por acaso, aí o papai vai começar a mostrar para eles qual é o verdadeiro jejum. Por acaso não é este o jejum que eu escolhi? Que vocês soltem as ligaduras da impiedade, que desates as cordas do jugo, que deixe livres os quebrantados e despedacem todo o jugo? Não é também que você reparta o teu pão com aquele que está faminto e recolha em casa os pobres desterrados? E vendo ele nu, o cubras e não te esconda do teu próximo? Esse é o verdadeiro jejum. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então, aí sim, quando vocês praticarem o verdadeiro jejum, vocês vão clamar e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá: Eis-me aqui. Você já pensou você chamar pelo Senhor e ele dizer: Eis-me aqui, minha filha? Se tirares do meio de ti o jugo, o peso, as cargas, se vocês tirarem do meio de ti o jugo, o estender o dedo, ficar apontando o dedo para o teu irmão julgando ele, e o falar iniquamente, falar palavras más, inúteis, que de nada edifica? E se abrires a tua alma àquele que está faminto, e fartares a tua alma aflita, então a luz nascerá das trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. O Senhor, Ele vai te guiar continuamente e fartará a tua alma em lugares secos, fortificará os teus ossos, serás curado. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados e levantarão os fundamentos de geração em geração. Eles te clamarão e você será um reparador de brechas e restaurador de veredas com moradias. Se vocês desviarem o teu pé de profanar o sábado e de fazer a tua vontade naquele dia que para mim é santo, e se chamares ao sábado deleitoso e um santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos e as tuas vontades, e nem se preocupando com as tuas empresas, e nem falando palavras vãs, então vocês se deleitarão no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó. A boca do Senhor o disse. É forte, né, amados? E aqui a gente já está caminhando para o fim. O fim mesmo, de verdade, da aula de hoje. Esse é o verdadeiro jejum que agrada a Deus. É quando você se submete à vontade do Senhor, você sai do mundo, você aflige a tua alma, porque você vai submeter ela à vontade de Deus, a cumprir os mandamentos de Deus, se humilhar diante do Senhor, fazer aquilo que manda a lei do Senhor. Entendeu? Como está descrito aqui, eu sugiro a vocês que leiam de novo Isaías 58. Guardar o sábado. Você já está em jejum, porque você não se alimenta dos alimentos que é oferecido pelo mundo, pelas tradições do mundo, pelos costumes do mundo, por aquilo que todo mundo faz. Nós seguimos ao Senhor, os seus mandamentos, os seus estatutos e as suas leis, e por isso nós já temos uma vida de jejum. Amém? Então, irmã, a senhora está querendo dizer que jejum de comida é errado? Quando você não está em Cristo, não é errado. O jejum de comida é errado? Não. Pode ser que o papai peça você para fazer jejum de comida, mas foi como eu disse.
anteriormente em outros vídeos. O jejum de comida, como é feito hoje, que é ensinado no sistema religioso, entendeu? Na revelação de Cristo, do Senhor Jesus, não é necessário fazer. A gente só faz jejum, nós como filhos de Deus, só fazemos jejum de comida se o papai pedir. Lembra da nossa santa convocação lá no mês de Nissan? Para a festa de Pêssah, a santa convocação que nós fizemos jejum? Ali foi um pedido direto do papai. Eu quero que vocês façam jejum e jejum de comida. Por quê? Porque a fome é um impulso maior que nós temos no nosso corpo. É a fome. Por causa de comida as pessoas matam, roubam, entendeu? Então a fome é um impulso maior que a gente tem no nosso corpo. Quando a gente sente fome, tem pessoas que ficam irritadas, que ficam loucas mesmo, por conta da fome. Então, quando eu me predisponho a deixar de comer, principalmente algo que eu gosto muito, por amor ao Senhor, então eu me aproximo dele, né? O meu espiritual aumenta e o meu carnal diminui. Eu me aproximo do Senhor, tá certo? Isso é fato. Existe poder no quando eu jejuo de comida, literalmente falando? Claro que existe. Claro que existe. Mas na revelação de Cristo, nós sabemos que esse jejum de comida, ele só é feito se o papai pedir. Se ele pedir que a gente faça e se abstenha de comida, nós faremos. Mas se ele não pedir, o verdadeiro jejum é o que está em Isaías 58. Que é quando eu me abstenho de comer as comidas do mundo. E quando eu falo de comidas do mundo, é algo espiritual. Compreendeu? É quando eu deixo de seguir os conceitos do mundo, as crenças do mundo, as tradições do mundo, para seguir a Cristo. E eu aflijo a minha alma para que ela guarde os mandamentos do Senhor. Porque a minha alma, a tendência dela é inclinação para o mal. Ela se inclina para a carne. Ela quer fazer tudo que agrada a alma. Mas nós somos aqueles que nos inclinamos para o Espírito de Deus. E temos que subjugar a nossa alma a seguir a Cristo e se submeter à vontade dele. Então, o afligir da alma nesses 10 dias, e principalmente no dia de Yom Kippur, já é jejum. Tá bom, queridos? Mas eu volto a ressaltar. Se você entender do papai que também precisa fazer jejum literal, abrir mão de comida, faça. Mas se for um pedido do papai. Porque o verdadeiro jejum é o que está em Isaías 58. Tá certo, queridos? Então, como eu devo guardar o Yom Kippur? Sabendo que é Shabat, sabendo que é um dia sagrado para o Senhor, tá? E sabendo que são dias onde eu tenho que clamar a Deus, eu tenho que me humilhar, eu tenho que me submeter à vontade dele, para que o meu pecado possa ser expiado. Eu tenho que, de verdade, morrer para este mundo para poder nascer para Deus. E praticar a justiça de Deus no meio dos pelos seus mandamentos. Lembre-se, nós somos os filhos de Deus, aqueles que guardam os mandamentos do Senhor e que carregam no seu próprio corpo o testemunho de Cristo. Tá bom, queridos? Que vocês tenham um excelente dia de Yom Kippur, tá? O dia da expiação amanhã. Que vocês tenham um excelente Shabat no Senhor Jesus, tá? É um dia de reflexão, é um dia de arrependimento, é um dia de examinar a nós mesmos, de nos alinharmos com o Senhor, se estamos de verdade fazendo o caminho de volta para o jardim. Tá certo? Fiquem todos na paz do Senhor. Um Shabbat Shalom para todos. Um abraço.